Pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai tratar aqui do decreto 3.298, que fala da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Lembrando que esse nome portadora, pessoal, hoje em dia está em desuso, certo? É pessoas com deficiência, as famosas PCD, ok? Esse decreto aqui foi criado, assim, sancionado em 1999, já faz bastante tempo, e também tem muitas leis que mudaram. Ok? Teve muitas alterações. A gente vai ver justamente isso, certo? Essas alterações que aconteceu nesse decreto, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de pedir a vocês o like no vídeo, né? Para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, certo? E também a inscrição no canal. Se você não for inscrito, por favor, gostaria de pedir a sua inscrição aqui também, certo? E aqui, pessoal, o que seria essa política pública, certo? Que seria que, na prática, o que que ela faz? Pessoal, ela é compreendida como um conjunto estruturado de orientações normativas, cujo grande objetivo é assegurar e blindar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência. A legislação ela determina de forma muito clara que deve ser o que deve o poder público garantir para que essas pessoas tenham total acesso aos meios, todo o tipo de meio, sem barreira nenhuma, certo? Quando falamos em direitos, estamos também tratando de uma cobertura ampla que impacta diretamente a dignidade e a cidadania da pessoa. E também o Estatuto ele deve garantir o acesso universal à educação, à saúde, ao mercado de trabalho. Da mesma forma, também deve viabilizar as condições de transporte, habitação, certo? Difusão cultural. Enfim, a base legal também concede, né, se estende a proteção para áreas de previdência social, assistência social, é, consolidando uma rede de apoio que o Estado tem que oferecer às pessoas que têm algum tipo de deficiência, ok? Vamos agora adentrar aqui nos conceitos fundamentais. O artigo 3º aqui do decreto traz os conceitos fundamentais da legislação. O primeiro deles é o de deficiência, que ela define como uma perda ou anormalidade de uma estrutura ou função, seja ela psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera uma incapacidade para o desempenho das atividades dentro do padrão considerado normal, certo? E quando essa condição se estabiliza para um longo período, certo? E não apresenta chance de recuperação, mesmo com os tratamentos mais modernos de hoje em dia, né? Nós a classificamos como uma deficiência permanente, certo? Por fim, a lei ela conceitua a incapacidade como uma redução efetiva, não esqueça essa palavra, e acentuada na incapacidade de integração social do indivíduo, o que passa a exigir o uso de recursos ou adaptações especiais para ela ter as mesmas vantagens das outras pessoas. Que vai de um grande segredo aqui, ó, deficiência é diferente de incapacidade. Muitas provas colocam incapacidade como a mesma coisa de deficiência, mas não é bem assim, certo? Olha só, a deficiência é uma condição biológica e funcional. Deficiência biológica e funcional, certo? Ou funcional, biológica ou funcional. Já a incapacidade é a consequência social dessa condição quando a pessoa interage com o meio. Incapacidade é a consequência social quando a pessoa interage com o meio, certo? Capacidade é a deficiência a consequência, né, da deficiência quando a pessoa interage com o meio, ok? Não esqueça a diferença de deficiência para incapacidade. Sua prova pode cobrar esse assunto que é muito corriqueiro elas cobrarem, né, as bancas. Vamos agora aqui falar das categorias de deficiência, elencada aqui no artigo 4º da lei. A primeira delas é a deficiência física, caracterizada por condições como paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, paralisia cerebral, nanismo, amputações também são deficiências físicas, né? Mas um detalhe muito importante que pode até cair na sua prova com uma pegadinha é que o seguinte, ó, as deformações puramente estéticas não entram como uma deficiência física. Alguém que fez um processo estético que aconteceu alguma deformidade física, não entra como uma deficiência física, certo? Que é um tratamento estético, beleza?
Segunda categoria é a deficiência auditiva, que exige uma perda bilateral, não esqueça, bilateral, igual ou superior a 41 décibels. Não esqueça desse número aí, 41 décibels. E ela é aferida quando é passado por um exame, né, de audiograma nas frequências de 50, uma frequência progressiva, né, 50, 1000, 2000 até 3000 Hz. Em terceiro lugar, temos aqui a deficiência visual, definida pela cegueira, que a acuidade é menor ou igual a 0,05, certo? Ou a baixa visão, que fica entre 0,3 a 0,05, ok? Sempre medido no melhor olho, né? Essa medição é no olho que tem uma maior visão, ok? A quarta categoria é a deficiência mental, que se caracteriza por um funcionamento intelectual significativamente inferior à média. E a pessoa ela tem que já tenha sido manifestada antes mesmo dos 18 anos de idade, o que gera limitações também em duas ou mais áreas de habilidades adaptivas, certo? Em duas ou mais áreas de áreas adaptivas, ok? A mental mesmo antes dos 18 anos, ela já se manifesta, beleza? E também temos aqui a deficiência múltipla, né? Por fim, temos aqui a deficiência múltipla, que ocorre de forma muito direta, quando é duas ou mais deficiências manifestadas ao mesmo tempo, é a deficiência múltipla, engloba duas ou mais, por exemplo, pode ser a física com a auditiva, né? Pode ser a física com a visual, pode ser essas três também. Quando é mais de uma, é a múltipla, beleza? Deficiência múltipla quando engloba duas ou mais. Vamos agora falar sobre os princípios, diretrizes e objetivos da lei, certo? Aqui, pessoal, os princípios que estão elencados aqui no artigo 5º estabelece os valores, certo? Princípio é um valor. Você, por exemplo, tem um princípio da sua família, quer dizer que você está carregando os valores dela, certo? Tem uma ação conjunta de mecanismos legais e igualdade sem paternalismo. Lembra desse nome aqui? É só lembrar que princípio tá ligado à paternidade, maternidade. Então, princípio, a lei diz que é uma ação conjunta, tem que ter uns mecanismos legais para a igualdade sem merecimentos, vamos dizer assim, certo? Então, o primeiro aqui é o princípio, depois vem as diretrizes. A diretriz é no artigo 6º. O que a banca costuma cobrar? Colocar uma diretriz e dizer que é um princípio, colocar uma diretriz e dizer que é um objetivo. Costuma cobrar dessa forma. Por isso que a gente tem que ver esse slide bem direitinho, ó. Diretriz orienta como agir, certo? É a orientação, a diretriz. Você tem que agir dessa forma, ok? Inclui articular também, certo? Ampliar a inserção econômica, garantir o atendimento sem o cunho de assistencialista, certo? E o objetivo, por fim, define o que alcançar. Qual só é o objetivo? Passar numa prova, não é isso? Então, o objetivo também da lei é o acesso, a integração das ações, certo? É a efetividade dos programas que são feitos, ok? Tudo isso são objetivos. Você sabendo diferenciar o que é um princípio, o que é uma diretriz, o que é um objetivo, você já acerta muitas questões de prova, caso cobre esse tema na sua prova, beleza? Entrando agora, pessoal, no bloco que define a estrutura de competência da política, aqui vamos abranger o artigo 8º ao 14. Basicamente, vamos ver o que esses quatro pilares diz, né, na legislação. O primeiro pilar é o da articulação, previsto no artigo 8º. Ele determina que as entidades governamentais e não governamentais de todos os níveis, seja ela federal, estadual, distrital ou municipal, devem atuar de forma totalmente integrada e descentralizada. Para coordenar tudo isso no âmbito da administração pública federal, o artigo 10º aponta uma ação, né, que deve seguir os planos pelo CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Todas essas integrações, né, deve ser coordenada pelo CONAD, beleza? Além disso, subindo aqui na hierarquia, o artigo 14, ele define que o ministro dos Direitos Humanos, eles devem, né, exercer uma cooperação superior dos assuntos relativos à pessoa com deficiência na administração pública federal. Ministro dos Direitos Superior, né, Ministério, na verdade, do Direito Superior,
ele tem que exercer essa coordenação superior. Já a Secretaria Nacional, ela elabora planos, acompanha a execução, né, de tudo que é dito aqui na lei, a secretaria faz esse acompanhamento, saber se está seguindo corretamente o que a lei diz, né? E caso aconteça algum problema, né? Tipo assim, uma escola, por exemplo, não está atendendo um aluno corretamente, o aluno PCD. Aí ela faz a provocação ao Ministério Público, uma denúncia, né? Aí o Ministério Público vai lá e aciona o judiciário, beleza? E aí promove também a secretaria a conscientização da sociedade, beleza, pessoal? Entrando aqui na parte da saúde e da equiparação de oportunidades, elencada aqui no artigo 13 ao 23, fala justamente dessa parte. O primeiro pilar aqui da lei é a prevenção, detalhada no artigo 16, que foca tanto no planejamento familiar e no aconselhamento genético, quanto em campanhas de imunidades, beleza? Tem que ter todo um acompanhamento familiar nessa parte aqui. Também na prevenção ativa de acidentes domésticos, caso a pessoa tenha alguma deficiência motora, né? Também tem prevenção de acidente no trabalho, no trânsito, principalmente, né? O segundo ponto aqui é o de reabilitação, que é fundamental destacar que esse é um objetivo aqui definido na lei para fazer com que o indivíduo ele atinja seu nível funcional ótimo. Além disso, a lei ela beneficia qualquer pessoa com deficiência, seja ela uma deficiência permanente ou temporária, independentemente de qual tinha sido a causa e o grau dessa condição. Para viabilizar a autonomia, né, a autonomia tanto ela da inclusão social, a autonomia privada da pessoa no dia a dia, o artigo 19 ele assegura, né, o fornecimento de ajudas técnicas, que engloba próteses, né, equipamentos de comunicação, de mobilidade, caso a pessoa tenha uma mobilidade reduzida, recursos pedagógicos para compensar essas limitações, certo? A legislação ela também se preocupa com o atendimento domiciliar. Ela garante a continuidade dos cuidados à saúde para aquelas pessoas que possuem uma deficiência grave, certo? E não estão internados, ok? Ele vai direto da casa da pessoa fazer esse acompanhamento. Por fim, todo diagnóstico para fins de concessão de benefícios deve obrigatoriamente ser realizado por uma equipe multidisciplinar, certo? Não é só um médico, por exemplo, de uma determinada área que vai fazer um diagnóstico, tem que ser multidisciplinar, beleza? Entrando aqui no acesso à saúde, elencados aqui no artigo 24 a 29, traz muita informação aqui. O primeiro que é a matrícula compulsória. O primeiro grande mandamento aqui desse artigo é o da matrícula compulsória. Isso significa que a pessoa com deficiência possui a capacidade de se integrar ao ensino regular e deve ser matriculado obrigatoriamente, tanto em escola pública quanto nas redes privadas, sendo proibida qualquer recusa por causa da deficiência. Complementando isso, a educação especial gratuita é de oferta obrigatória e sem custo em estabelecimento público, certo? Acontecendo com uma modalidade transversal que perpassa todos os níveis de ensino, ou seja, desde da pessoa na educação infantil até na graduação. E aqui uma atenção aqui que é em relação à internação hospitalar. As instituições hospitalares devem oferecer atendimento pedagógico ao educando internado. A pessoa às vezes está internada por causa de uma doença, aí tem que ter esse atendimento pedagógico. A pessoa possui uma deficiência, por isso ela está internada. Aí tem que ter um acompanhamento pedagógico, né? Por prazo igual ou superior a um ano. Está indicado aqui nos artigos 23, 26, na verdade, e também no 24, inciso 5, certo? Em relação ao ensino superior, as universidades elas devem oferecer adaptações de provas e tempo adicional. Por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade cognitiva, aí ela tem que avisar previamente ao professor para que o professor elabore uma prova com tempo extra para esse aluno ou para essa aluna, ok? Avançando aqui na parte da reabilitação e habilitação profissional,
certo? Que estão elencados aqui no artigo 30 e 33 do regulamento. Aqui, pessoal, reabilitação profissional é um direito de todo portador de deficiência, certo? Beneficiar ou não do BPC-Loas, que é um benefício que é instituído pelo INSS, certo? E ele orienta-se pelas potenciais individualidades, né, das pessoas, ok? E para que esse processo ele seja efetivo, a capacitação não é feita de forma aqui genérica, né? Ela orienta-se obrigatoriamente em três pilares: as potencialidades, né, do indivíduo, de cada um, as expectativas sociais e, claro, as reais necessidades demandadas no mercado de trabalho, certo? Aqui em relação à habilitação e reabilitação profissional. Lembrando que a reabilitação profissional, a pessoa já tem que estar totalmente apta a fazer aquela atividade, certo? Que a deficiência ela não atrapalhe a atividade profissional. Tem que ter a identificação, a habilitação e a inserção no mercado de trabalho. Só continuando aqui nossa aula, vamos falar agora sobre o artigo 36 da nosso querido decreto, né? O artigo 36 ele trata do acesso ao trabalho e estabelece a famosa política de cotas para empresas privadas. A regra, pessoal, a regra geral aqui determina que qualquer empresa que possua mais de 100 funcionários ou mais, né, de empregados, é legalmente obrigada a preencher uma parcela de seus cargos com pessoas, né, com deficiências e também habilitadas ou não pelo INSS, certo? Tanto elas podem ser habilitadas ou reabilitadas pelo INSS. Essa proporção varia de 2 a 5% na famosa de forma escalonada, como vocês podem ver aqui, né? Aí vocês precisam memorizar essa tabelinha aqui para a prova. Funciona da seguinte forma, pessoal. Empresas que têm entre 100 e 200 funcionários, é obrigatória a cota de 2%. 2% do pessoal tem que ter pessoas que podem algum tipo de deficiência, certo? Obviamente a pessoa não vai ficar lá escorada no, sem fazer nada, ela tem que fazer as tarefas de acordo com a sua deficiência, obviamente. Quando a empresa tem um número entre 201 a 500, é obrigatório ter a cota de 3% pessoas que têm algum tipo de deficiência. Entre 501 a 1.000 é 4% e acima de 1.000 funcionários, 5% é a cota para PCD, certo? E também tem um ponto muito importante: a dispensa imotivada de um funcionário cotista ou o término de um contrato por prazo determinado superior a 90 dias só pode acontecer de forma válida se a empresa já tiver contratado previamente um substituto em condições semelhantes para a vaga que ocupar. Não esqueça disso aqui. Isso aqui é uma pegadinha muito importante na prova. Não pode ser dispensado assim. Ah, vou dispensar só porque é PCD. Não, tem que ter outra pessoa para substituir ela, também sendo PCD, certo? Vamos lá para a parte de modalidade de inserção laboral. Avançando aqui para o artigo 35, que detalha três modalidades oficiais para as quais, né, a pessoa com deficiência pode ser inserida profissionalmente. A primeira delas é a colaboração competitiva. Colaboração competitiva. Trata-se da contratação regular e padrão sob as regras da CLT e também da Previdência Social, sem necessidade de nenhum procedimento ou adaptação especial. Um exemplo prático é quando um candidato participa, né, e é aprovado em um processo seletivo comum da empresa. Já na segunda modalidade, é a colocação seletiva, certo? Colocação seletiva. O que significa, professor? Colocação seletiva, pessoal, é uma contratação regular, mas exige um procedimento especial para viabilizar o trabalho, tais como jornada de trabalho variável, né? De acordo com aquela deficiência, vai que a pessoa não aguente a jornada completa, né?
Horários flexíveis, adaptação física ao ambiente, né? Ou mesmo pagamento de um salário proporcional àquelas horas trabalhadas, beleza? Já a terceira via é o trabalho por conta própria. No trabalho por conta própria, pessoal, o Estado ele fomenta o empreendedorismo autônomo, o regime cooperativo, né? E a economia familiar, buscando sempre a emancipação econômica e pessoal desse indivíduo. Por fim, anota uma regra aqui de exceção muito visada aqui. Em caso de deficiência consideradas graves ou severa, a legislação permite que as empresas cumpram com sua cota obrigatória por meio de contratação de cooperativas, né, sociais, conforme previsto aqui na Lei 9.867, que essa daqui a gente já estudou, certo? Lei 8.867 de 1999, né? No caso aqui de deficiências graves ou severas, certo? Avançando aqui para a parte de cultura, desporto, turismo e lazer, que nos artigos 46 ao 48, a legislação deixa claro que a inclusão deve ir muito além do mercado de trabalho. Para isso, o artigo 46 estabelece uma série de medidas prioritárias que o Estado ele deve adotar. A primeira delas é garantir o acesso real aos meios de comunicação social. Em seguida, a lei determina que o incentivo a concursos de artes e letras, que inclua a participação ativa das pessoas com deficiência, é de fundamental importância. No campo da educação e da saúde física, exige a acessibilidade completa em instalações desportivas, abrangendo desde a educação pré-escolar até os campos da universidade. O setor de turismo ele também é contemplado, prevendo a criação de guias, né, guias de turismo adaptados e obrigatoriedade de hotéis acessíveis. Além disso, consolida-se também a prática desportiva, seja ela formal ou não formal, como é o direito do indivíduo e de cada cidadão. A pessoa também pode, a pessoa com deficiência também pode praticar esporte, até tem Olimpíadas, né, pessoal? Olimpíadas paraolímpicas, ok? O artigo também 47 traz uma regra orçamentária muito rígida. Qualquer projeto cultural que receba funcionamento, né, financeiramente, receba verba financeiramente com recursos federais, é obrigado a garantir o livre acesso e a acessibilidade de pessoas com deficiência. Ok? Passando aqui para a capacitação dos profissionais no sistema de informação, previsto aqui no artigo 49 e 55. O primeiro pilar aqui dessa política pela capacitação, detalhada aqui no capítulo 8º, né? A lei estabelece que os órgãos federais têm o dever de capacitar recursos humanos em três frentes principais: formação de professores, né? A primeira política dela é a formação de professores na educação especial, ok? E também na preparação de técnicos para atuarem na habilitação e reabilitação e também no treinamento de instrumento de formação profissional. O segundo pilar é o Sistema Nacional de Informações, previsto no artigo 55. Esse sistema foi instituído no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e fica sob a responsabilidade da Secretaria Nacional. O segundo grande objetivo é criar e centralizar bases de dados confiáveis sobre a população com deficiência no país, contemplando também o parágrafo único, que determina que a produção periódica de estatística, que pode ser realizada em conjunto com os censos nacionais, que o IBGE faz, grandes pesquisas sempre têm o incentivo e a cooperação com as universidades de pesquisa para garantir que esses órgãos aqui trabalhem em conjunto para beneficiar quem tem algum tipo de deficiência, certo? E é isso, pessoal. E acabamos aqui no nosso decreto, né? 3.298 de 1999. Aqui tem a tabelinha de prazos para vocês, tá bom? O link para adquirir esse material está na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir, é só clicar lá, tá bom?
Vamos agora resolver questões. Bora lá para mais questões aqui, agora tratando da Lei 3.298 de 1999. Lembrando que o material dessas questões, juntamente com os slides, está na descrição do vídeo. É só clicar lá e adquirir. Vamos lá. Questão número 1. Nos termos do decreto 3.298 de 1999, que regula a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, considera-se deficiência permanente aquela que... Permanente, pessoal, é aquela de longo prazo, certo? A letra A consiste em toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho da atividade? Não, pessoal. Que o conceito, né, geral de deficiência em geral, não é deficiência permanente. Letra B. Gera uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com a necessidade de equipamentos e recursos especiais. Aqui também está incorreto, que é o conceito de incapacidade. Só lembrar que você tem que diferenciar isso aqui na hora da prova. O conceito de capacidade e o conceito de deficiência. Você tem que saber que as questões gostam de mexer com isso aqui. Letra C. Deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabeleceu durante um período de tempo suficiente para não permitir a recuperação ou ter a probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. Exatamente, isso aqui é uma deficiência permanente, que vai perdurar por um longo período. Então, letra C é o nosso gabarito da primeira. Vamos para a segunda questão. Determinado cidadão apresenta perda auditiva bilateral de 45 decibéis. Lembrando que na lei, né, é acima de 41, já considera, que é perda auditiva. Ferida por um audiodiagrama com frequência de 50.000, 2.000 e 3.000 Hz. À luz das categorias estabelecidas no artigo 4º, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o cidadão não se enquadra como pessoa portadora de deficiência auditiva? Errado, pessoal. Se enquadra sim. A partir de 41 que já se enquadra. Letra B. Enquadra-se na categoria de deficiência auditiva que exige perda bilateral parcial ou total de 41 decibéis ou mais nas frequências especificadas. Exatamente. Letra B é o nosso gabarito da segunda questão. Vamos agora para a terceira questão. Essa daqui eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual é o gabarito da questão. De acordo com o artigo 5º do Decreto Regulamentador, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência obedecerá, entre outros, o princípio do letra A. Estabelecimento de privilégios temporários e ações assistencialistas até que ocorra a completa independência financeira do indivíduo. Letra B. Desenvolvimento de ação exclusiva do Estado, cabendo à sociedade civil apenas a fiscalização de recursos públicos aplicada. Letra C. Respeito às pessoas portadoras de deficiência que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade, sem privilégios ou paternalismo. Paternalismo, na verdade. Letra D. Atendimento prioritário baseado em critérios estéticos, com o objetivo de acelerar a inserção social em ambientes corporativos privados. Letra E. Fomento de mecanismos operacionais focados exclusivamente na concessão de benefícios previdenciários e de assistência social. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe aí comigo. O material do vídeo está na descrição para quem quiser. Desejo a vocês uma ótima prova, né? Para quem for fazer prova com esse assunto aqui, tá bom? Ao todo, pessoal, temos aqui 25 questões para vocês treinarem dessa parte aqui do decreto, tá bom? Quem quiser, link na descrição. Até o próximo vídeo, pessoal.